Olá, seja bem-vindo ao canal Wagnalítico. Eu sou Wagner Gurgel e hoje eu vou começar a falar sobre análise de dados. Ou tem um pessoal que chama também de EDA, análise exploratória de dados, né? Explorative Data Analysis, alguma coisa assim. Que é o início de um trabalho de ciência de dados, né? De análise de dados. Eu vou trazer aqui 6 passos, mas no vídeo de hoje eu vou falar apenas dos 3 primeiros, para não ficar muito longo, e no próximo vídeo eu falo sobre os outros 3 passos. Bom, o primeiro passo, que é o mais importante de todos, né? Por isso que eu vou me alongar um pouquinho mais nesse, que é entender o negócio. Você precisa ter um objetivo claro e entender o modelo de negócio, entender o objetivo que você quer com essa análise de dados e entender quais são as perguntas desse negócio, né? Todo o trabalho que você for iniciar tem que ter um porquê. Você tem que estar tentando descobrir alguma coisa. Então, antes de você ir atrás de dados, de tudo mais, de pensar em modelo, algoritmo, tudo. Antes de tudo, você tem que ter uma pergunta clara que você quer responder. Tem que ter um porquê. Então, às vezes você quer responder por que as vendas estão caindo em agosto? Ou por que o produto X demora mais tempo para secar em determinado mês? Ou por que a produção cai sempre que acontece tal coisa? Ou por que a produção cai? Aí depois você vai entender que é sempre que acontece alguma coisa, e por aí vai. Então você tem que ter algo a responder. Então essa é a primeira coisa que você tem que buscar quando vai fazer uma análise de dados, uma EDA. O segundo passo aí seria qualidade dos dados, né? Então o primeiro passo é um objetivo claro. Depois você tem que buscar dados de qualidade dos dados. Então se importe, se interesse por isso. Você precisa checar esses dados. Você precisa... Não, deixa eu até voltar um pouco. Antes, esse aí, desculpa, eu inverti aqui. Esse é o passo 3. O passo 2 é conheça os dados. Antes de você checar a qualidade deles, né? Conheça os dados, no sentido de onde que eles vêm, quem tem esses dados. Então, se você quer checar, eu quero saber por que a venda em agosto é a mais baixa do ano. Quem tem esses dados? É o pessoal do comercial. Então você tem que ir atrás desses dados. E quem mais teria essa informação? Que outras informações são importantes? Além das de vendas, é importante saber o cliente. Então vamos atrás disso também. É importante linkar isso com produção. Então vamos atrás também dos dados de produção. E por aí vai. Então é importante você conhecer esses dados. A origem, a estrutura e até mesmo o contexto. Dados também, você vai ver muitas pessoas chamando de dataset. Se você for procurar exemplos e procurar estudar sobre dados, muitos vão chamar também de dataset. Então, só para você saber, dataset, só para você saber, né? E por fim, sim, o terceiro passo de hoje seria a qualidade desses dados. É importante você fazer uma varredura geral, verificar se tem dados duplicados, verificar se tem dados faltando, dados ausentes. Uma outra coisa também que é bem importante é a consistência dos dados. Mas o que seria a consistência dos dados, Wagnalítico? Por exemplo, às vezes você tem lá um campo data, mas aí em algum momento ele aparece como dia, mês, ano. Depois em alguns aparece só mês, ano. Depois vem ano, mês, dia, e algum está no padrão americano, mês, dia, ano, e isso gera uma bagunça enorme quando você for fazer uma análise ali, né? Outro também, alguns o peso está em grama e o outro está em quilo. Então tudo isso você tem que checar essa consistência, os dados têm que estar batendo para que você depois possa ter uma melhor análise, né? Um melhor modelo e não ser pego com sujeiras nesses dados, né? Duplicidade é importante você limpar sempre que tiver linhas duplicadas.
E também é importante ver se tem dados faltantes, né? Às vezes tem campos não preenchidos. E aí eu vou falar nos próximos passos o que você pode fazer para resolver quando tem esses problemas. Mas para hoje seria isso. Então esses são os 3 passos iniciais, né, que eu falei de hoje. Então tem que ter um objetivo claro do que você está analisando. Depois você tem que conhecer esses dados, saber de onde eles vêm, saber a origem deles. E por fim você tem que prezar pela qualidade desses dados, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.